Ação de caminhões Munk e guindastes munkmac.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Hoje com Antônio Lupi. São 4h06 no ar a partir de agora. Aqui na CBN Campinas, o Arena CBN, para falar de tudo o que aconteceu no final de semana, ou, na verdade, né, o que nada aconteceu no final de semana, porque, olha, essa trilha, meu caro Bolacha, você foi muito feliz, porque o futebol de Campinas morreu. Guarani rebaixado para a Série C e a Ponte Preta também está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Os culpados, você já sabe, mas claro que a gente vai falar aqui sobre o porquê a Ponte Preta chegou, não sei se esse é o fundo do poço, mas o fundo, a cada ano que passa, parece que está cada vez mais próximo. A gente também vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro, que não tem jogo porque estamos na data FIFA. Tem também o Santos, que perdeu, mas ganhou. O Peixe conquistou o título. Na verdade, essa derrota pro Peixe, ela literalmente complicou a macaca, né? Porque o CRB com a vitória em cima do Santos acabou também, mas a Ponte caiu por conta dela, tá? Não vamos terceirizar o serviço, não, porque o problema é todo da Associação Atlética Ponte Preta e do Guarani Futebol Clube. Tudo bem, William Cabelo? Hoje um dia triste pra você, né, William? Muito boa tarde, Lupe. É boa tarde, me confundi. Eu falei bom dia. Boa tarde, Lupe, Carlão, Scheibe, Eliel Almeida, onde estiver. É um dia triste, né? O futebol de Campinas padece, né? O futebol de Campinas. Rapidamente. A revista Placar do dia 13 de outubro de 78 trazia Campinas Futebol Clube, um time irresistível. A mesma Placar de 21 de agosto de 81, Campinas desafia o mundo. Mostra pra câmera aqui, quem tá no YouTube vai ver. Vamos ver, mostra ali, ó. Aqui, olha ali certinho, ó, o retorno ali, ó. Isso, boa. Tá ok? Essa é de 78. E o Cabelo trouxe a revista original. Original. Essa é de 81, a capa, mas esse é o pôster. Olha só. Essas eram as manchetes. Faz a escalação da equipe aí. Ó, a de 78, rapidamente. Não, esse aqui que tá com o time completo lá, os dois. É que os dois estão, mas vamos lá, de 78. Carlos, Mauro Cabeção, Oscar Polozzi Odirley, Zé Carlos, Renato e Zenon, Lúcio Bala, Careca e Tuta. Já de 81, Carlos, Edson Abobrão, Juninho, Nenê Santana e Odirley, Zé Mário Crispim, Ângelo e Jorge Mendonça, Lúcio, Careca e Osvaldo. Por que eu trouxe isso Por quê? aqui? Porque quando Campinas era chamada da capital do futebol. E hoje, Ponte e Guarani amargam a Série C do Brasileiro. Infelizmente, meu caro Antônio Lupi. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Boa tarde, Seu Antônio Ituano Lupe. também foi, hein? De Lambuja vai Ituano junto. 3 times aqui pra mim que infelizmente... Aliás, hein, você... Não, mas não é culpa minha. Não, cara. eu não falei nada, eu tô quieto basta aqui. meus amigos já me enchendo Não, aqui, claro, cara. pelo amor de Eu sou Deus. pé frio, pelo amor de Deus, assim não é. Errados não Mas estão, não é o né? fim do mundo ainda não, a gente vê pelo caso, por exemplo, da Portuguesa, né? A Portuguesa que ficou sem divisão durante bastante tempo no futebol nacional e agora tá se reerguendo, se levantando novamente. É claro que provavelmente tem uma SAF por trás, né? A nova ordem do futebol nacional são as SAFs. E a Ponte Preta e o Guarani precisam se espelhar em alguém pra voltar assim, se reerguer, né, cara? Desculpa, mas a Portuguesa hoje não é exemplo, porque ela chegou no fundo do poço. Então, ela não teve calendário nacional pra disputar. E quantos anos mas tá de se sofrimento, reerguendo, né? né? Mas tá se reerguendo. Mas ela não pode chegar numa situação dessa. Ponte Não e Guarani pode não chegar numa pode. situação dessa. Da não Portuguesa, pode. do Paraná Clube, do Santa Cruz, que estão aí. Tem torcida e tal, mas estão na míngua. É claro que Ponte e Guarani tem muito mais tradição, mas e o São Caetano do nosso Bolacho foi vice-campeão da Libertadores, campeão paulista também, tinha muita camisa. Então, e chegou agora... no fundo do poço. Tudo bem, Carlão? Hoje você está triste, né? Lupe. Cara, hoje tá difícil, viu? Porque
Ontem o rebaixamento da Ponte. A semana foi triste, né? O Guarani inicia a semana rebaixado, né? Contra o Amazonas. E a Ponte fecha a semana confirmando o rebaixamento. E tudo isso que o Cabelo falou, né? Isso dói. Só que fazer o quê, né? Aquela coisa... de guerra avisada morre quem quer. Então falta de aviso não foi, com os desmandos dos nossos clubes, a maneira como eles são tocados. Na realidade, dói pelo que Ponte e Guarani representam, mas... Vinha batendo na trave, né? Vinha batendo, tanto o Guarani quanto o Ponte. Já estava sendo construído, né? Se a gente for pegar... por parte da Ponte. Lembra? O Guarani ainda, mas a Ponte... Vamos pensar a Ponte, porque assim, a Ponte... E a gente fez essa... colocou aí a ordem dos fatos numa cronologia. Sim. Se você for pegar Campeonato Paulista, 18, a Brigate salvou. 19, beleza. Fez um campeonato ok. 20, quase caiu. 21... Aí começa o desespero na Série B. Aí que aconteceu? Caiu. Aí vem a Série B. Série B você pega no passado, quase caiu. De 2022, vocês estavam aqui, eu não estava. Mas também foi um drama. Quase foi. Aí em 2021, do Ivan. Quase foi. Que ele fez um desabafo, né? Lá contra o Confiança. 4 anos. Então, assim, vai chegando uma hora, vai batendo na. Ano passado, a gente fica falando. Escapou no... Foi contra o CRB. É igual a gente fala com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tá chegando. Uma hora tá batendo chega. lá em cima. Uma hora vai. É. Uma hora vai. Igual vocês falam, porque assim, a questão do Vila, o Vila é um time sofrido, Vila Nova de Goiás, mas tá se estruturando. Já vai. Vai chegar uma hora que uma hora. Vai. Ano passado quase caiu. Ano passado não, 2022 quase caiu. Não caiu por milagre, que tinha o Alan no comando. Aí vem 2023, quase sobe. 2024 tinha um time pior do que o do ano passado, mas estava lá, brigando nas cabeças. E o inverso também, né, Lupe? Quando você fica, né? Nós citamos a Ponte. E nós em Campinas, antigamente, quando a gente disputava a Série B, quando não conseguíamos o acesso, nós ficávamos ali quinto, sexto, fazendo contas, Primeira 62, página primeira página da tabela. E agora não, agora nós nos acostumamos, né? Os dois, porque o Guarani sobe em 17, né? Isso, ele volta a disputar a Série B em 2017. E várias vezes ficou flertando com o rebaixamento. Ano passado brigou ali por um G4 num certo período, depois acabou. E a Ponte tirando 18 também, sempre flertando com o rebaixamento. Então chega uma hora que a guilhotina vem. Tem o futebol, os dois times não acompanharam o desenvolvimento do futebol profissional, Pararam no tempo. Administrações retrógradas. E o Ituano, rapidamente, também lamentável, né, Chay? Sim. Porque o Ituano caiu no Paulista, vai pra 2, a 2 já tá fervilhando aí com os clubes se movimentando. E infelizmente caiu também na Série B do Brasil. Diferentemente de Ponte e Guarani, eu acho que o Ituano tem até, não facilidade, mais perspectiva. Né? Por ser um clube estruturado. Mais organizado, né? Isso é verdade. Não ter essa pressão que também tem aqui, essa troca de acusações de torcida com dirigentes e tal. E outra, né? Os nossos clubes, nas resenhas eu comento muito isso. Hoje os nossos clubes são polarizados, né? Principalmente a Ponte. E Ponte e Guarani não tem força para suportar a polarização. Quem tem força é o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo. Esses clubes têm força. Então pode ter a briga política que for, que atrapalha também, mas eles permanecem vivos e brigando por títulos. Campinas não. Hoje, infelizmente, isso aí é uma história linda, né, que não vai ser apagada, mas que hoje não existe mais. Então a Ponte ela não tem força para suportar o lado A e o lado B, e o Guarani também não. Só que, infelizmente, a polarização ela atrapalha, só que também a maneira como os dois clubes são tocados hoje também é ruim, porque a oposição não consegue chegar, o torcedor também não sabe o que acontece nos intramuros de Brinco de Ouro e Moisés Lucarelli. Fica uma gestão intocável, né? Uma gestão intocável que não tá e recheada de besteiras, né? Porque a Ponte, em 3 anos, 2 rebaixamentos, desde 17 convivendo com ameaças de queda. E o Guarani também, água de salsicha, né? É muito pouco, muito né? Pouco. É isso que eu falo. Pra quem já viu, pra quem conhece o bom, o mediano e o ruim não serve. Mas tem que se estruturar novamente. São 4 horas e 15 minutos. Bom, você, ouvinte do Arena, você viu que o programa começou tenso já, mas hoje é um dia mais tenso. Mas acho que hoje vale. Então, hoje vale. Vamos hoje é um programa mais assim, pra gente refletir, tá? Refletir o porquê que a gente vive essa situação aqui no futebol de Campinas. E você, ouvinte, também pode participar conosco
no 19, o DDD 991869070. Pode fazer o desabafo que você quiser, claro, Afogar sem as mágoas, ofensas, né? Sim. sem acusações, sem prova. Porque falar também é fácil. falar né? é Mas tem que fácil. provar. Então, assim, sem acusações, Sem tá? palavrão, né, cara? Sem palavrão e sem ofensas. Todas as mensagens serão lidas e serão colocadas no ar aqui no Arena CBN. Pode ser torcedor da Ponte, que hoje tá mais triste, porque é mais recente. O Guarani também vai terminar na lanterna, conseguiu perder pro Brusque. Que façanha Um jogo também o Guarani. horroroso. Ali tem um fato positivo. Alguns garotos. Os garotos da base. Léo Porfírio. Porfírio. Isso. Mas tem que dar oportunidade. Fred, goleiro, né? E não, o Não foi goleiro, tão bem, o goleiro a gente vamos aguardar, tá? Vamos aguardar, porque aquela bola cruzada era dele. Mas foi a primeira chance dele. se eu Tudo bem. Tudo bem. Não vamos queimar o garoto. Mas Fred, eu sou goleiro. O primeiro gol, esqueci, mas o primeiro ficou- indefensável. Não, Desculpa, a primeira é indefensável. A primeira não, do cara que acertou o ângulo do Potiguar, não. Mas a segunda, o cara cruzou, a bola quicou dentro da pequena área, pula e dá um tapa pra fora. Ele ficou olhando, na hora que ele viu, caixa. Então daqui a pouco a gente fala mais também do Guarani. Repito, pode participar 19, sem ofensas, sem acusações e sem palavrões, através do 99186-9070. Nós estamos com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de áudio, e Daniel França no streaming. Está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4 horas e 20 minutos. Estamos de volta aqui com a Arena CBN. Bombando o WhatsApp, hein? Bombando porque muita gente quer participar, quer dar a opinião a respeito dessa situação triste do futebol de Campinas. Vamos começar aqui. Esse aqui mandou um monte de interrogação. Boa tarde, meus amigos do Arena CBN. É o Emerson César, porteiro aqui de Campinas. Tudo normal em Campinas. Guarani e Ponte Preta na terceira divisão. Pergunta pra vocês. Quantos derbys houve
entre Guarani e Ponte na primeira divisão e segunda divisão do Brasileiro. Aí, de cabeça, assim. O último na Série A foi 2004. 2004? Aquele 0x0 no Brinco? 2004 a Ponte ganha o primeiro gol. O segundo 0x0 no Brinco. O segundo 0x0. Um dia nublado, Isso, trevoso. Nenê Santana era o treinador. Trevoso. Mas nesse meio tempo, até 2010, a Ponte e o Guarani não estavam na Série A? O Guarani cai em 2004 e volta em 2010. A Ponte está na Série B em 2010. Ah, é verdade. Mas, 20 assim, anos, mas vai ser a primeira vez na história do Clássico Na Série C. que ele vai ser disputado na terceira divisão do futebol brasileiro. Boa tarde. Esse estufou vai virar um aquário na hora do pó de Ponte. Brincadeiras à parte, que vergonha e que raiva. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o Newton de Paula. Final do telefone 1720. Deixa eu pegar mais aqui. Vanderlei Soares, boa tarde. Isso é pra ninguém tirar sarro do outro. É hora de juntar os cascos e formar uma equipe única para Campinas. Não, para com essa ideia. Não tem jeito. Ele falou pra colocar Mogiana Esporte Clube. Não tem jeito. A tradição que Ponte Preta e Guarani tem no futebol nacional é incomparável. Boa tarde, amigos. Foi assunto ontem, né? Boa tarde, amigos da CBN. É triste ver os dois times de Campinas, de tantas glórias e tantos jogadores revelados nessa situação. É o Cláudio de Capivari. Paulo Kikuchi. Nossa, Paulo Kikuchi. Paulo Kikuchi, vamos ver. Mas eu vou ler. Eu vou ler que ele participa sempre. Vamos lá. Boa tarde, amigos da CBN. Infelizmente, o que não queríamos acreditar aconteceu. A Ponte Preta caiu para a Série C. Hora de reconstruir, erros já aconteceram e não adianta criticar, e sim aprender com estes erros. Gente, nosso gestor, entre parênteses, presidente, errou demais quando falamos do futebol. Quem for Ponte Pretano e for continuar torcendo para a Ponte Preta, não seja estilingue, pois não irá ajudar. Muitos amigos vão abandonar, são livres e que tenham seu livre-arbítrio de continuar ou não. Respeito, mas não concordo. Sou macaquinha, não sou presidente ou pessoas erradas que estão no comando. Amiguinhos e chupins do presidente. Encoste o busão e leve os... Nossa senhora, esse aqui é forte demais, hein? E leve os... Onde que eu parei? E leve os medíocres. Não vou falar nomes. Ponte Preta, como todos, precisam montar suas equipes, pois o Campeonato Paulista vai começar dia 15. Passa rápido, se não fizer o certo, podemos cair para a Série A2. Cuidado! Paulo Kikuchi. Não, porque eu acho que o Campeonato Paulista vai ser um dos mais disputados da história, né? Porque vamos ter, se tudo correr dentro do normal, os 4 grandes... Mirassol, Novo Horizontino, Bragantino, se não cair, ou seja, 7. E aí de Série B teremos Botafogo. Ferroviária, só. Botafogo e Ferroviária, 9. E Ponte, Guarani, São Portuguesa e o Noroeste, né? São Bernardo, né? São Bernardo Série C, né? Que também é o concorrente agora. Cara, é difícil. Aí tem a Portuguesa. Eu concordo em alguma parte com o Paulo. Eu acho que o Ponte Pretano nunca vai deixar de ser Ponte Pretano agora. Claro que não. Algumas coisas a gente tem que antenar para o torcedor, né? O que está acontecendo de errado... as pessoas que hoje lideram a Ponte Preta, mas o apoio tem que ser. O cara não vai deixar de ser Ponte Pretano ou bugrino porque caiu de divisão. O cara fica pé da vida, mas não vai deixar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivi em casa. Sim. Boa tarde, parabéns ao Carlão de Freitas pelo posicionamento coerente que tem se mantido ao longo desta pífia temporada da Ponte Preta. Carlão. Sugiro ao torcedor Ponte Pretano ver a crítica que ele publicou nas redes sociais. O momento é de tristeza e revolta, e não de reflexão, como sugere a nota oficial publicada pela Ponte Alexandre do Nova Europa. Essa nota aí foi brincadeira. Né? Nossa. E ainda bloqueou os comentários, né? Bloqueou os comentários, não, excluiu os comentários. Né? Não permitiu a publicação de comentários na postagem. Tem muita mensagem chegando aqui, ó. Muitas mensagens de áudio também. Vamos ouvir aqui as primeiras participações de áudio. Boa tarde, Arena CBN. Aqui quem fala é Everaldo Miranda. Eu ouço o programa todos os dias e acompanho o futebol de Campinas há 12 anos, desde que cheguei aqui, e não tenho admiração pelos times de Campinas. Eu torço para o Flamengo, mas eu gostaria de fazer uma reflexão.
os dois times estão nessa situação por pura e simples vontade própria. Isso. Não atentam para o que deve ser atentado, para o que deve ser feito. A base forma bastante jogadores, tanto de uma equipe quanto de outra, mas a ingerência das duas equipes é que é responsável por isso. É isso, a ingerência das duas equipes, tá certo. Falta organização. Infelizmente, os comandos e desmandos, né, do futebol campineiro neste momento. Tem mais um áudio? Vamos lá? Vai! Aí, CBN. O Guarani caiu no primeiro turno. E era para ter caído no Paulista já. O Ituano que salvou a nossa pele. Tá. Aqui é o Wagner do Parque Industrial. O time nosso tá ruim. Começar a limpeza geral, tá? Diretoria, jogadores, tem que dar uma limpeza geral. E a Ponte caiu também pelo mesmo motivo. Sou bugrino, tenho amigos pontipretanos, grandes amigos, mas caíram por um motivo simples. Falta de competência das diretorias de Campinas. Boa tarde, amigos da CBN. Este é um rebaixamento que coroa anos de péssimas administrações e vaidades da diretoria da Ponte Preta. É um clube verdadeiramente largado às traças. E as perspectivas do clube são tenebrosas. A única luz do fim do túnel que vejo é a possibilidade da minha macaca virar SAF. É o Jorge que mandou mensagem, final do telefone 8414. Rapidinho antes do repórter CBN. O Júlio colocou aqui no CBN Esportes hoje uma coisa que eu achei muito interessante. Assim como o Júlio, eu também não sou torcedor das equipes aqui de Campinas. Então, assim, eu não consigo mensurar o tamanho do sofrimento. É claro que eu quero que as duas equipes estejam bem, porque nós trabalhamos com elas. Elas estando bem, nós também estamos bem. Mais que isso, você vivencia, quem né? diria? Quem não queria os dois times hoje na Série A do Campeonato Brasileiro? Seria algo gigante para todos, para a cidade como um todo. Então eu não consigo sentir o tamanho do sentimento de tristeza. Eu sou casado com uma torcedora da Ponte. A família tem raízes ponte-pretanas e tem raízes bugrinas. Então, assim, eu sei quando a situação tá triste por eles, mas eu não consigo sentir. E ontem, minha esposa, meu sogro, o Marco, que é um torcedor da Ponte fanático, ele não é conselheiro, ele não torce para dirigente, ele paga o sócio torcedor rigorosamente todo mês. Jogo contra o Brusque, 7 horas ele tá lá, contra o Sport, 9h30 da noite ele tá lá, ele viajou atrás dessa Ponte Preta na Série A2 inteira. Então é o seguinte, será que não é o momento da gente entender que essa é a Ponte Preta? Não é das pessoas que estão no comando hoje, que se preocupam mais com elas do que com a instituição. Então hoje o sentimento é esse, é um sentimento de tristeza por parte desses verdadeiros ponte-pretanos. E não são torcedores de pessoas, porque tem muito disso, né? Os caras torcem pela pessoa e não pela instituição. Então é um momento de sentar e refletir para que a Ponte seja administrada para os torcedores e não para aqueles que gostam de torcer para pessoas. Vaidade, né? Vaidade. É isso. Eu só queria falar isso. Depois desse discurso, eu prefiro... Vou tomar minha água, porque se ausenta. Só passando aqui, a gente já falou sobre isso anteriormente, programas anteriores? Já você fala, Cheb. São 4 horas e 29 minutos. Repórter, daqui a pouco a gente vem com a sua informação. Repórter CBN. O Brasil fechou uma parceria com a Argentina para garantir a importação de gás natural produzido no país vizinho. O memorando assinado prevê a criação de um grupo de trabalho bilateral que vai buscar as medidas necessárias para viabilizar o processo. A expectativa é de iniciar a compra de 2 milhões de metros cúbicos por dia no início do ano que vem, subir para 10 milhões nos próximos 3 anos e alcançar 30 milhões até 2030. Integrantes do governo federal avaliam que a ofensa da primeira-dama Janja Lula da Silva contra o bilionário Elon Musk é um assunto superado e entendem que houve muito barulho para pouca repercussão concreta. Um ministro disse à CBN que Lula
já deu o recado ao afirmar que não se deve xingar ninguém. Inicialmente, no meio diplomático, houve uma apreensão de que o xingamento a Elon Musk pudesse gerar um constrangimento para o Brasil e afetar a relação com outros países. O governo de Minas Gerais pediu que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro seja realizado com torcida única. A solicitação foi encaminhada aos responsáveis pela partida e o Estado aguarda a resposta. O governo mineiro informou que vai judicializar a questão se não for atendido. A iniciativa ocorre depois de uma emboscada de integrantes de uma organizada do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro no fim de outubro. Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas perto do pedágio da cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. A Fórmula 1 anunciou que o GP do Canadá passará a ocorrer em maio, a partir de 2026. Atualmente, a disputa no país norte-americano é promovida em junho. O objetivo da mudança é reduzir o número de viagens intercontinentais e promover mais sustentabilidade pelo esporte. A alteração será possibilitada pela transferência do GP de Mônaco para a primeira semana de junho. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: conheça o decorado do Landmark no Showroom Ayoshi, na Norte Sul 174. São 4h32, o campeão da Série B, Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito aqui na nossa região. Tudo bem, Mário? E parabéns pelo título do Santos da Série B. Tudo bem, mas com a faixa carimbada também, né, Lupe? Boa tarde para você, boa semana para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, infelizmente, contribuindo também para o rebaixamento da Ponte, infelizmente, né? É verdade. Então, mas a Ponte caiu por conta do Santos, mas a Ponte também não se ajudou, né? A Ponte caiu por culpa dela, Mário. O Santos já foi campeão, já entrou campeão, então assim, deixa a Ponte já caiu por demérito dela, né? Enfim. Exatamente. Fico mais tranquilo então, viu, Lupe? Tava pensando nessa situação hoje como santista, então já fico mais tranquilo. Boa semana, então, para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da região do Trevo da Bocha, porque teve um acidente mais cedo, já na passagem pela rodovia Anhanguera. Agora a pista já liberada, nosso ouvinte consegue passar por ali, mas a movimentação já é intensa. Então, atenção nos dois sentidos da rodovia Anhanguera e também já pela Campinas Montemor, principalmente para quem vai em direção de Hortolândia. Na rodovia Dom Pedro, tinha uma obra na altura de Itatiba, agora a pista liberada, à altura do quilômetro 103, mas mais à frente, aqui em Campinas, já com lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, para quem vai em direção do Matão e Sumaré, a ala de Nucelme é uma opção. No sentido contrário, em direção de Jacareí, a movimentação maior aqui em Campinas, quilômetro 130, à altura do trevo da Avenida Mackenzie. Lupe. Muito obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito, agora 4h34. Quer economizar na conta de luz? Vem pro Feirão Solar BV. Financie seu projeto com taxas reduzidas. Acesse feirãosolarbv.com.br. Sujeito à análise, consulte condições. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. São 4h35. Boa tarde, bancada. Abração para vocês. Opinião firme e sincera. Existem pessoas em Campinas preparadas e capacitadas para assumir Ponte Guarani? Ele fez uma pergunta. Alguém que realmente queira e principalmente entenda de futebol moderno? Não tô falando de esquema tático, não. Tô falando de cartolagem atual. Triste fim para as duas instituições de Campinas. Vamos ver o que estaremos falando em 18/11/2025. Boa semana
é o Eduardo Sanches, final do telefone 0331. Passo a pergunta para quem conhece do futebol de Campinas, com mais conhecimento. Vocês, cara, tem alguém eu acho que capacitado? sempre tem pessoas Será que capacitadas. ele quis lembrar da época de Beto Zini, de Peri Scheib, Então, esses caras que entendiam de bola e também eram bem influentes nos bastidores. Mas acho que hoje eu acho que o futebol de Campinas ele precisa de profissionalismo, né? Com todo respeito a esses baluartes, né? Do futebol de Campinas. Mudou muito. Hoje futebol, mudou muito. Eu acho que hoje precisa de cabeça aberta, juventude, né? De força. Gestão profissional. Eu sempre cito aqui, hoje também citei, porque me marcou demais a entrevista desses rapazes, desses meninos, Thiago Escuri do Belintani do Bahia. Sabe, garotos competentíssimos. Thiago Escuri tá no Mônaco, poxa, que é cria aqui do Pão de Açúcar, passou por Bragantino e tal, tá lá no Mônaco. O Belintani, o que ele fez no Bahia, nem se fala. Tá do no Bahia ou do Londrina Fortaleza? agora. Do Bahia, né? Do Bahia. Tá no o do Londrina Fortaleza agora. é o Marcelo Paz. Meu Deus do céu, esse é sensacional. Então acho que Campinas Cara, não tem precisaria nada, né, de gente assim. E tem, cara. Claro que tem. Tem, mas claro tem. que tem. Desculpa. Agora, pra esses caras... Mas tá inacessível. Pra esses caras chegarem numa Ponte Guarani, um cara desse pra passar, ele não passa ali no Proença, porque o pessoal não deixa. Não deixa. Tanto no Guarani como na Ponte Preta. Eu falei Proença porque engloba os dois, né? Eles não tem como. Eu não consigo, o ideal seria, eu tô com o ouvinte. Agora, eu não consigo enxergar neste momento, com estas duas administrações, uma gestão profissional. Né? Ou caras competentes, caras que entendem de gestão de futebol, de planejamento de futebol, de estrutura de futebol, apostar na base, alicerçar a base para colher frutos depois. Cara, eu sinceramente, Aliás, eu acho que tem, mas os nossos dirigentes não deixariam esse tipo de profissional chegar. Você tocou em outro ponto interessante, né? Porque o futebol de Campinas fez sucesso quando tinha o quê? Base forte. Mas aí, por exemplo, no caso da Ponte, aí surge um mais ou menos, aí não tem dinheiro, tem que dar, aí vai pro Então, Cuiabá, mas vai pro a Vitória. decadência do futebol passa pela decadência da base, que hoje é inexistente. Não, mas E é lamentável. E uma coisa puxa a outra, né? O lado profissional também. O pessoal trabalhava na base antes justamente para formar e para poder pôr na equipe principal. Mas vocês estão falando aí de dirigentes novos que podem surgir, mas a gente tem que saber também que tem um mandato para cumprir ainda. Sim, tanto na Ponte Preta quanto no Guarani. Não, mas também. isso não interfere. Mas Porque a votação é no final do ano Não, vem, né? a gente não tá falando pra trocar a presidência, mas pra agregar profissionais que mas possam não. ajudar no Contribuir crescimento do clube. positivamente. A gente não tá em nenhum momento falando aqui se tem que sair A, tem que sair Não, B, claro. tem que sair C. É a chegada de profissionais. Sim. Se tem profissionais aqui na cidade, vamos pegar. Agora, se não tem, vamos atrás pra ver alguém pra ajeitar ou ajudar a ajeitar a casa. Mas o chamariz para esses profissionais é uma estrutura qualificada, algo que funcione no dia a dia, Guarani, né? o bom que os dois estão em crise, a gente pôr todos os comentários, ele Cabe serve, aos carapuça serve então, pros dois, por exemplo, a gente não tem um CT adequado, Não tem. CT, Não tem uma base. não tem uma estrutura, não tem a estrutura de evitar lesão, sabe? Não tem, cara. Aí, por exemplo, num clube de futebol, é inadmissível, Ponte Preta e Guarani, você não formar um zagueiro e não formar um volante, cara. Fica contratando. Investimento em meia, em atacante, né? Que são jogadores mais caros, jogadores nobres, posições nobres. Agora, cara, zagueiro e volante, que é algo que, pô, você não precisa no mercado Os comprar, dois sempre sabe? formaram, né? Se a gente Entendeu? falar, a gente fica até amanhã falando de revelações. Aquilo acontece há muito tempo, infelizmente. E hoje não sai mais. Hoje não sai mais. Quando sai, você é jogador mediano, entendeu? O Lupe trouxe um detalhe aí na semana passada, né? Foram 38 jogadores contratados pelo Guarani para essa temporada, imagina isso. Não, e um terço desses jogadores já foram embora. Ou seja, eles viram que não serviu e foram embora. E é dinheiro gasto, né? Vai gastando. Todas as contratações que foram feitas, 2 jogadores terminaram como titulares e 2 jogadores bem questionáveis também, que o Salustiano, pela liderança, um menino bom, fala bem e tal, um jogador que se impôs, mas é um jogador cheio de limitações, e o Gabriel Bispo. O resto, ninguém foi. Agora, né? E tem um outro detalhe, hein? Se a gente for fazer um apanhado aqui, a quantidade de jogador ruim que foram contratados das duas equipes, tá? Não, os dois. Das duas equipes. Todos esses comentários pros dois. Você pega aí. E outra, será que ninguém passa a mão no telefone? Deixa eu ligar pra ver. O cara veio lá do Londrina. Deixa eu ligar lá pro presidente do Londrina. Tá bom. Aqui é de tal time. Serve pros dois. Como é que vai? Não sei não, hein?
Aqui não deixou saudade. Então tá bom. Não é possível. Mas a gente não tem orçamento pra ficar escolhendo. Tem que ser um jogador que atende as características e que caiba dentro do orçamento. Aí vai ficar difícil. Você falou em orçamento, né? E tem uma coisa também que a gente já pontuou aqui também, mas vale ressaltar para o torcedor, não é querer fazer uma terra arrasada, mas a Série B desse ano, por exemplo, né, a cota de pagamento por participação para cada clube seria de 8 milhões de reais. Esse ano foi 8 milhões de reais. Sabe quanto que é na Série C, Carlão, para cada time? 1 milhão e alguma coisa. 1 milhão e 200, né? Olha só a diferença. Não é só o prejuízo desportivo, mas muito financeiro também. São 4 horas e 41 minutos. Vamos agora aqui com um momento mais interessante, porque hoje são muitas notícias tristes. Mas para você que tá com a cabeça inchada, torcedor da Ponte, torcedor do Guarani, eu tenho algo que vai fazer você melhorar. Se você quiser correr, que seja brincando com seus filhos num belo jardim. Agora, se for para viver com barulhos, que sejam com sons da natureza ou da chuva no quintal. Se for para escolher um local perfeito para morar, que seja o Ville Santen. O Ville Santen é um empreendimento com lotes a partir de 450 metros quadrados, com um clube de lazer completo, uma área de preservação permanente com muita natureza e, claro, a localização que é privilegiada, bem pertinho do shopping em Iguatemi e também da Hípica. Então, tem como querer mais? Ville Santen, viva a exclusividade de viver bem. Hoje o recado é pra você, Cabelo, porque eu esqueci do sarcófago, você me cobrou. Então, quem sabe você, tirando mais informações para relaxar com a família lá no Ville Santen, acesse villesanten.com.br e saiba mais. Tá bom, Cabelo? São 4 horas e 42 minutos. Rápida passada aqui pelo WhatsApp, porque está bombando. Lupe! Dos jogadores atuais, quem poderia ficar para 2025? Será que a Ponte consegue segurar Gabriel Novaes e Dodô? Os outros podem ir. É a pergunta do final do telefone 6937, Rose. Rose, eu vou ser bem sincero. Eu vou deixar os meus companheiros responderem também. Na minha opinião, não fica nenhum, tá bom? Quem pode ficar no Guarani é o Matheus Bueno e o Caio Dantas, mas é difícil. De resto, pode todo mundo ir embora. Carlos? Eu tô com você, acho difícil. O Novaes pertence ao Bragantino, né? Então, se cair ainda, mais essa Série C. Talvez um álibi para as duas equipes é o Campeonato Paulista da Série A1, que é interessante. Mas o segundo semestre vai ser complicado a manutenção de alguns jogadores renomados. Sabe? O jogador fica muito impressionado, fica marcado, carimbado, jeito, né? Com esse rebaixamento, acho difícil. A própria torcida vai pegar no pé também, né? Também nenhum. Barca, né? Barca. Reformular tudo, né? Parabéns aos gestores. Boa tarde, rapaziada, primeiro. Parabéns aos gestores dos clubes campineiros. Vocês conseguiram acabar com o futebol de Campinas. Vocês e os jogadores chinelinhos. Quem mandou mensagem foi o Marcelo, final do telefone 1570. Pergunta: seria possível montar um time minimamente competitivo usando o elenco dos dois times? Um abraço a vocês e meus companheiros. Um time? Santos a 10 voltou. Juntar os dois, montar. É um exercício que a gente pode fazer durante a semana. Acho, hein? Eu também acho que do Guarani, 3 me chamam a atenção. O Luan Dias, o Caio Dantas e o Matheus Bueno. Da Ponte, o Elvis é o jogador talentoso, o próprio Novaes. O Jax quer jogar também, né? Se quiser jogar. Eu acho que assim, um time inquestionável, impossível, mas são o quê? 3, 4 de cada time. Não chegou a 11. Não chega a 11, 7, 8 aí. Né? O Rodrigo mandou mensagem: hoje a base leva o time para jogar campeonato fora, o atleta ainda tem que pagar. Final do telefone 1012. Guilherme Rodrigues, boa tarde, equipe do Arena. Guilherme do Ouro Verde, eu voto no Carlão para ir lá assessorar a Ponte, hein? Você vai, Carlão, ou não? Não, deixa quieto, né? Prefiro aqui. Tem que ser com a razão. Como vocês encaram esta carta aberta do Iberlim? Eu não quero comentar nada. Você quer comentar da carta, Carlão? Eu achei que no momento inapropriado, eu acho que o Iberlim poderia vir a público e dar uma entrevista.
a carta logo após a queda, os nervos à flor da pele, uma carta evasiva. Uma carta protocolar. Desnecessária. E eu falei de manhã, é uma coisa que fica normalizando uma queda, né? Porque fala, aconteceu, mas do ano que vem aquela conversa, como que é? Nada. Vamos aquelas lutar frases muito. bonitas, né? Vai igual... mudar o nosso amor. Isso, cara. Boa tarde, ridícula esta situação. E depois vem falar que não ia cair. Algo precisa ser feito. Marco Brizola, quem mandou mensagem pra gente. Final do telefone 5445. Boa tarde, pessoal da Arena. Só uma coisa. Vergonha simples assim por acaso. Alguém sabe se o... Ele usou uma outra palavra aqui. Da Ponte vai se pronunciar. Quem que é o telefone? É o Wagner. Obrigado pela mensagem, Wagner. Boa tarde, amigos. Vamos refletir. Nas 2 últimas partidas, a Ponte teve 2 expulsões bizarras. Uma expulsão quando o time venceu o Vila Nova por 1-0, muito estranha. E ontem mais uma expulsão sem necessidade. Será que isso não seria um caso de averiguação por parte das autoridades? Não. Manipulações... Obrigado ao Marcos, do Parque Santa Bárbara. Acho que é ruindade mesmo, viu, Marcos? Ali eu Muita acho que pilha também dos jogadores, mental, né? Atrapalhou parte contra mental. o Paysandu, atrapalhou... Contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova foi assim, até pelo fato do Iago Dias, naquele instante, ele era um jogador importante pra Ponte, cavou o pênalti e tal, jogava bem. E minutos antes o Elvis ainda pegou até a cabeça do Iago. Calma, o Iago vai lá e deu uma pichotada. E o Luiz Felipe... É aquela cartilha do time que vai cair, né? Sempre tem esses sintomas. Um abraço também pro final do telefone 48, é o Luciano Souza, 4889. Boa tarde, ele mandou um videozinho aqui de um barco com o símbolo da Ponte do Guarani. Os esquemas táticos dos times estavam errados no final do campeonato. Final do telefone 4889. Daqui a pouco tem mais mensagens. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a Arena está de volta aqui na CBN. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. São 4h49, hora do vôlei, para informar que hoje aqui na CBN tem transmissão do Vôlei Renata contra o Minas. Esse jogo acontece fora de casa, em Minas Gerais. E quem vai narrar a partida é Marco Guarizo, que vai chamar o ouvinte da CBN para acompanhar esse jogo. É isso ou não é isso, Guarizão? É isso, Antônio Lupe. Boa tarde para você, para o ouvinte do Arena. Às 9h30 da noite a bola sobe na Arena Minas para Minas e Vôlei Renata Campinas. O confronto entre o 5º e o 6º colocado na Superliga Masculina de Vôlei. O 5º colocado é Campinas, vem de derrota para o Praia Clube em casa e pega o Minas, que vem de 2 vitórias seguidas por 3-0, a última contra Guarulhos. São 2 equipes que são favoritas para chegar aos playoffs dessa Superliga Masculina de Vôlei e, claro, principalmente para o lado de Campinas, buscando voltar a vencer, Lupe. Por isso, eu chamo o ouvinte da CBN, liga o rádio, o aplicativo, a partir das 9h30 da noite, esse grande jogo de vôlei na segunda-feira. Jogo da Rima, Minas e Campinas. Lupe. Aê! Boa, Guarizão. Ele e Renata Rondini vão dar o recado aqui na CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor.
Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Arena CBN. Quatro horas e 51 minutos, nós estamos de volta aqui com a Arena CBN, também para falar desse título do Santos. Na verdade, o Santos, ele deu uma complicada na Ponte, mas é igual eu falei com o Mário Quintino, a culpa não é do Santos, a culpa do rebaixamento da Ponte é da Ponte Preta. Mas os caras do Santos, eles estavam, sei lá... Anticlímax total ontem, né? Eu nunca vi o técnico subir para receber medalha e ser vaiado. Primeiro entram os jogadores. Aí entra o técnico. E a torcida Cara, ontem protestou também antes do jogo, colocou faixas ali, pedindo, cobrando obrigação de Libertadores em 2026, falando que SAF não é solução, porque ontem, né, foi veiculada a hipótese do Neymar voltar, né, a Vila Belmiro. Um jornalista consagrado aí no mercado sul-americano também. Como é que ele chama? É Luiz Carlos Merlo. Entendi. Merlo. Cravou que o Santos tinha acertado com o Neymar, né? Mas parece que não é isso. Marcelo Teixeira desmentiu ontem, falando que estuda conversar com o craque, mas não tem nada certo. O Neymar podendo voltar em janeiro ou em junho do ano que vem. A hipótese e a possibilidade do Neymar comprar a SAF também foi veiculada do Santos, né? Mas parece que a torcida não quer muito vender o peixe, não. É que assim, ontem eu estava atento Vender ao o noticiário, o Santos só pode 60% pelo estatuto e tal. E tem essa possibilidade de negociação realmente, com o pai, inclusive, do Neymar. Então, o Marcelo deu uma desviada de foco e tal, mas eu não sei se não é o tal chamado Miguel pra... É claro que mas se o pai do Neymar comprar o Santos, o Neymar, 60%. O Neymar vai receber uma mesada, é isso, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas fazendo nesse diapasão. Estava acompanhando ontem, é claro, após o acontecido, Por quê? Né? Então a cabeça ainda estava inchada. Então, é assim, ó, 1 bilhão e mais o Neymar, né? A SAF. Quanto? Seria 1 bilhão para comprar o Santos e o Neymar, o Neymar jogando. Quer dizer que a Portuguesa tem o mesmo valor do Santos, então? Então, não sei se... Mas isso aí foi aquela coisa... corujando os canais de televisão. Agora, é claro que a festa teve uma torta de climão e tal, né? Não houve, não deu liga Fábio Carille e Santos. As próprias declarações do Carille naquele tempo em que o Corinthians demonstrou interesse. Ontem também ele já deu uma cutucada na torcida do Santos, né? Falando que pressão que ele sofreu foi no Corinthians. No Santos não foi nada... Outra declaração infeliz. Então vamos lá. Santos decide demitir Carille. Informação do Globo Esporte há 12 minutos. Então já foi. Então já foi. Agora, não é oficial ainda, né? Mas é a informação que foi publicada pelos companheiros Ana Canhedo e Iago Ruda. Mas o protesto eu acho muito válido. O Santos tem que tomar um banho de loja. Tem que tomar um banho de loja porque o Santos ele precisa protagonizar. Em primeiro lugar, o Santos já não tem a merecida atenção da imprensa paulistana. Ali só existe o trio de ferro e o Santos quando tem Pelé, Neymar, Robinho, Diego, Ganso, por aí. Quando o Santos tá normal, ninguém liga. Não. Então o Santos precisa protagonizar, dar um salto de qualidade para brigar com os grandes da capital paulista, para brigar com os grandes do futebol brasileiro e para voltar a disputar Libertadores, para brigar, para chegar. Esse é o Santos Futebol Clube. Agora, ficar com um pensamento pequeno já bate e volta. E a situação do Carille, só para concluir o assunto Carille da minha parte, é tão constrangedora a situação que um grupo de torcedores de canais no YouTube aí que rola, falando que o Santos tem muitos canais. Eu acompanho um deles dizendo o seguinte, que o Sport vai pagar a multa do Lucas Lima para jogar e com esse dinheiro pagar a multa rescisória do Carille. Mas só 500 mil, será, do Carille? Não, é mais. É mais.
Até porque a renovação era automática. Não, até também, porque no começo do ano o Santos também pagou pro time japonês mais de R$1 milhão pra ele poder sair do meio do contrato lá. E hoje tem um jogo importante pela Série B, né, o Fábio Chaib? Ceará e América. Que horas que é esse duelo aí? Às 9h45 lá na Arena Castelão, Arena Vozão. Botafogo é hoje, 9 horas. 9 horas. Ah, mas não leva nada a lugar nenhum, Não, né? mas a gente tava até comentando, porque assim, se você pegar a rodada, a CBF definiu que todos os jogos vão acontecer no domingo às 6h30, né, da noite. Mas se você for pegar aqui a rodada 38, Goiás e Novo Horizontino, vale acesso. Vale. Então essa daí vai ser mantida. CRB e Operário, Nada. Avaí e Ponte Preta, nada. Talvez da Ponte seja antecipado, hein? Então, você tá prestando atenção no programa? Você fica preocupado com esse negócio de sarcófago aí você não presta atenção no programa. Eu vou repetir então a mensagem. A rodada 38, ela foi confirmada pela CBF que vai acontecer no domingo às 6h30 da noite, Cabelo. Sim. Tá? Perfeito. E é o seguinte, só que tem alguns jogos... E o ponto pode ser o que não tem o mais cara nada tá prestando zero atenção no programa. Ó, vamos lá. Goiás e Novo Horizontino, Cabelo, vale alguma coisa? Dá por Horizontino, claro. Então vale acesso, Então vale mantido. acesso. Opa. CRB e Operário. Nada. Avaí e Ponte Preta. Nada. Guarani e Ceará, por enquanto. Sim, vai valer. Então esse vai ser às 6h30 no 2 domingo. jogos mantidos. Coritiba e Botafogo. Nada. Paysandu e Vila Nova. Nossa, amistoso de luta. Sport Recife e Santos. Muito. Mirassol e Chapecoense. Muito. Opa. 4 jogos. América e Brusque. Nada. Ituano e Amazonas. Zero. Nossa. Ou seja, 4 jogos devem acontecer no domingo e o resto deve ser remanejado para sexta e também para o sábado. Eu acredito que o da Ponte, não sei não, eu pensei que o jogo do Avaí seria amanhã com o Botafogo, mas é hoje. Então, talvez sexta. É quinta ou sexta. Então dá tempo de voltar e jogar na sexta. Se você for jogador do Avaí, Carlão. Nossa, Quinta e já Já arma libera, passagem já. das férias. Tá maluco. E o da Ponte que tem que viajar, então? Tem que viajar. Nossa. Não, o Avaí joga em Ribeirão. Se você ligar pra eles, pros jogadores, Jogar e falar, amanhã, ó, pra cara. jogar amanhã no Moisés Lucarelli. Eles Bora. topam. Bora. O cara não aguenta A mais. Ponte teve uma contra um time catarinense também, que o Figueirense ganhou de 7 gols. Nossa, não foi? nossa. Quando foi aquilo? Camilo deitou e rolou. Quando foi aquilo? 2000. Foi Cássio 2021. Cássio Gabriel também fez. 2020. 2020? Ponte 2020. ganhou de 7 2020. do Figueirense lá, né? Ou 2021, Acho não que foi sei. 2021, que não valia mais nada. Ou 2000. Ah, não sei. Não sei. Eu por causa da pandemia, eu não consigo Dificuldade, diferenciar né? 20 e É 21. 19 e 20, né? Ô, Bolacha, antes de mais mensagens, vamos abrir, porque senão Tá desesperado. o menino não vai dormir essa noite. Você tá triste com a Ponte, Cabelo? Não, é com o sarcófago. É com o sarcófago. Olha essa aí, dominó, cara. é essa música. Cara, Pode aumentar, pode aumentar. mal sabia que nós iríamos passar por tantas Carlão já Carlão. bateu de primeira. Carlão já foi um menudo. as boy bands. Boy bands. E fez cosplay de dominó. Tempo de Gugu Liberato. Ó, 4h58, essa música ela foi lançada no jogo que envolve o Guarani. Que enfrentou o Blumenau. 88. 88, Fábio. Eu vou de 91. Nossa, os caras nem que... Fala um jogador do Blumenau, só pra gente... Só pra... O Cid. Cid. O Cid depois fez Era do Gelo, né? Fez o Jornal Concórdia, né? Aliás, Jornal parabéns Nacional. ao Concórdia, campeão da Copa Santa Catarina. Isso. Apresentou o Jornal Nacional. Isso. Ele jogou também um pouquinho, sabe aonde? Marcílio Dias. No Amador de Morro da Fumaça. Ah lá. No Ercílio Luz, não? Passou no Ercílio Luz. Ó, vamos fazer o seguinte, pode colocar o jogo pra quem tá no YouTube, porque o William Cabelo pegou a narração do jogo que não tem, né? Não tem narração, não tinha narração. Não teve, tem só o som ambiente da época, né? Então, enquanto você tá no YouTube acompanhando esse jogo entre Guarani e Blumenau, o William Cabelo vai com a ficha técnica do jogo. Você vai narrar, Cabelão? Acho que foi 90, hein? Vamos mudar. Narra lá, hein, cara. 91 eu falei, mas acho que foi 90 agora. Ele também jogou no Barro. O Barro não tinha essa época ainda, né? Ah lá. O Guarani fazendo o primeiro gol com o Rônei. 90. Rônei. Pela Guarani camisa, de Sérgio 90. Neri. Jura. Jurinha. Batista, Pereira e Luciano. A origem! Você vai ver o segundo gol, golaço de Pereira. Pereira, esse era Olha a monstro. jogada do início, quer ver? Aí O tinha... ouvinte não tá vendo, coitado. Mas quem tiver no Ficha técnica, Cabelo, por favor. Charles Fábio... Guarani de Sérgio A gente organiza Neri, uma coisa e não... Jura, Batista, Pereira e Luciano.
Essa camisa aí é Fábio 93. Henrique, depois Zé Carlos 90. e Nenê. Pode fechar. Elcio, depois Curê, Toninho, Vôlei, Elcinho. técnico Zé Duarte. Elcinho. Ó, a Pereira começando a jogar. Boa, beleza. Quanto foi? Olha só, que triangulação. Fala pra quem tá no rádio. Ouvinte, narra aí. Pra quem tá no carro ouvindo, ele tá apontando aí o gol. Pereira de cabeça no canto direito do goleiro. Guarani 2, Blumenau 0. Quem acertou? Nós, Aê, Campeonato Brasileiro 90, da Série B, é. 1990, que é o Blumenau também? Eu não tenho interesse, mas Não, se você é, quiser. O Blumenau de Sadi, Cláudio, Vladimir Juarez e Antônio, André Luiz, depois Daniel Pereira, Suca, depois Valbert e César Paulista. César Paulista jogou lá? Veneza, Nossa, Chulapo eu e lembro Cid. dele. Era do Palmeiras? Técnico, Vail Mota. Vail Mota. Ah, garoto. Grande Vail. Trabalhando na Ferroviária. Não parece do Vail Chaves lá de Mogi, não. Pode fechar o... Acho que... Olha... Pereira jogava muito. A hein? gente organiza o quadro e ele... De forma... se empolga, né? De forma assim... Desorganizada, ele vai pro ar. A gente combina algo, ó. Você fala Só da a ficha ficha técnica técnica, enquanto o jogo tá passando no YouTube. Porque Mas quem tinha tá no golaço FM não do tá Pereira, vendo. mas tinha golaço Quem tá no do Pereira, FM tá não tá bom. vendo. E você falava assim: olha só, cara! Olha Olha o gol, só o cara. gol, cara! O cara tá indo embora, nem sabe o que está acontecendo. Tudo bem. Lembrou a Mas piada valeu o do... registro. Não, valeu o registro. Geraldo Magela. É. Geraldo é o ceguinho, né? Que ele faz o Ceguinho, personagem de ceguinho. Cara, ele contando é mais ou menos isso. Vai, olha só isso, olha só o Geraldo. Mas que eu tô vendo o quê, pô? Vamos com as últimas participações. Olha o Clademir. Faltou hombridade aos jogadores da Ponte Preta. Dentre os últimos, a Ponte tinha a situação mais tranquila para se safar do rebaixamento. Isso foi Conseguiram fazer o pior e a diretoria de braços cruzados. O final do telefone 7934, Ralph. Aquela carta da diretoria do Eberlin foi feita... Eu não vou falar. Chat, é isso? É. Eu ouvi falar também. Tô falando isso Chat aí. GPT. Aquela carta é muito incompetente. Obrigado. Opa. Vamos lá, a última aqui antes da gente... Já deu lá? Ainda não? Pode ir mais um pouquinho? Vai, mais um pouquinho. Então vamos lá. No momento, a SAF não seria uma solução para Guarani, Ponte Preta e outros times? Depende, né? Depende da forma com que ela vai ser implementada. Lembrando que SAF não é solução. Não é O solução. caso do Vasco, o Cruzeiro também. Tomar que cuidado. O próprio Bragantino também, que é um estilo diferente de SAF, mas tá caindo agora pra Série B do Brasileirão. Boa talvez. tarde. Tem situações que pessoas precisam chegar ao fundo do poço para reagir. Enquanto não chega nessa situação, não há reação. Talvez o momento certo para uma grande mudança. Final do telefone 6973 é o Daniel. Quem mandou mensagem. Mas e o torcedor? Como é que fica, Daniel? É duro. né? Esse que é complicado. Thiago Vitor. Boa tarde, senhores. Que os dois times se reestruturem e os dois possam subir com a final de um derby, se Deus quiser. Seria Difícil, interessante, né? Mas é muito difícil. Se for mantido aí essa organização que nós temos acompanhado nos últimos anos, é desesperadora a situação. Se qualquer uma dessas diretorias, Ponte ou Guarani, recebesse aquele 1 bi que caiu lá na mão da Lusa, aposto e ganho. Não durava 3 temporadas. Foi um acesso com um título culposo, praticamente sem intenção. Aquele da Série A2, né? Lembrando que essa diretoria da Ponte, segundo o rebaixamento. Não vamos esquecer do Campeonato Paulista de 2022. Amanhã tem mais? Amanhã tem Tem mais. Fechou? mais. Você vem Fechou. amanhã ou vai emendar? Amanhã eu venho. Vem. Amanhã eu venho. Conto com você, hein? Tamo junto. Então tá bom. Carlão, boa semana. Opa, até amanhã. Boa semana, Cabelo. Valeu, boa semana, Chaibe. Valeu, Lupi. Obrigado pelo carinho de todo mundo aqui no Arena Boa CBN. transmissão pro nosso Guarizão. Boa transmissão pro Guarizão. 9h30 tem vôlei, Renata e O duelo Minas. das rimas, o aqui duelo na das rimas. CBN. Valeu, boa semana. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.